Leitura bíblica referente ao dia 10 de outubro, Jeremias capítulos 15 e 16, Salmo 80, Provérbios 25, 1 a 5, 1 aos Tessalonicenses capítulos 2 e 3 e a música A Igreja dos Primogênitos. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Bom dia. Amém, que possamos ser parte, nós que já cremos no Senhor Jesus, ser parte dessa igreja dos primogênitos, que segundo a palavra está arrolada nos céus. Aleluia. Senhor Jesus, comecemos aqui com o Salmo 80, em nome de Jesus, amém. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer tu lhe deste pão de lágrimas e para beber pranto em abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, preparaste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio, porque derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas. O javali da selva a devasta e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou. O ramo que para ti fortaleceste foi cortada, foi queimada. Perecem os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Jesus é o Senhor. Amém. Temos chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Hostes de anjos e a universal assembleia e a Jesus, o mediador da nova aliança. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o mediador da nova aliança. Amém. Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Jesus é o Senhor. O reino por vir lhe será galardão. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus.
Prosseguimos, vamos aqui com o capítulo 15 do profeta Jeremias. Aleluia! Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem: para onde iremos? Responda: assim diz o Senhor. Quem é para a morte? Vai para a morte. Quem é para a espada? Vai para a espada. Quem é para a fome? Vai para a fome. Quem é para o cativeiro? Vai para o cativeiro. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastar e com as aves dos céus e os animais selvagens para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de você, ó Jerusalém? Ou quem ficará triste por você? Ou quem se desviará do caminho para perguntar pelo seu bem-estar? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você voltou para trás. Por isso levantei a mão contra você e a destruí. Cansei de ter compaixão. Eu os espalhei com a pá nos portões das cidades. Deixei-os sem filhos. Destruí o meu povo, mas eles não deixaram os seus maus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia do mar. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou e respira com dificuldade. Para ela o sol se pôs quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confusa. Os sobreviventes eu os entreguei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdias para toda a terra. Nunca lhes emprestei, nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam. O Senhor disse: na verdade, eu o fortalecerei para o bem e farei com que o inimigo lhe dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Por todos os seus pecados, em todos os seus territórios, entregarei de graça os seus bens e os seus tesouros, para que sejam saqueados. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, porque um fogo se acendeu em minha ira e queimará sobre vocês. Ó Senhor, tu o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que, por causa da tua longanimidade, eu seja arrebatado. Fica sabendo que por causa de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação, porque a minha dor não passa e a minha ferida me dói e não admite cura. Repetindo, porque a minha dor não passa e a minha ferida me dói e não admite cura, serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam. Portanto, assim diz o Senhor: se você se arrepender, eu o farei voltar, e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Eu o libertarei das mãos dos iníquos e os livrarei das garras dos violentos. Jesus é o Senhor.
Capítulo 16 de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: não case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, a respeito das mães que tiverem e dos pais que o gerarem nesta terra, morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de estérico para a terra, a espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens, porque assim diz o Senhor: não entre em casa onde há luto, nem vá pranteá-los ou consolá-los enlutados, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e também a minha bondade e a minha compaixão. Nesta terra morrerão tanto grandes como pequenos, e não serão sepultados, nem prantearão por eles, não se farão por eles cortes na pele, nem por eles se raparão as cabeças, não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa de morte, nem lhe darão de beber do copo da consolação, pelo pai ou pela mãe. Também não entre numa casa em que há um banquete, para sentar com eles e comer e beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar diante dos olhos de vocês, e enquanto vocês ainda estiverem vivos, o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você anunciar a este povo todas estas palavras, eles perguntarão: por que o Senhor nos ameaça com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então você responderá: porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Senhor, e foram atrás de outros deuses, os serviram e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Vocês fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Portanto, eu os lançarei fora desta terra, para numa terra que nem vocês nem os seus pais conheceram. Ali vocês servirão a outros deuses dia e noite, porque não terei misericórdia de vocês. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel do Egito. Pelo contrário, se dirá: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei aos seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os trarão de todos os montes, de todas as colinas e até das fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os caminhos deles. Eles não conseguem se esconder de mim, e a iniquidade deles não se encobre aos meus olhos. Primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia, a ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Esses não são deuses de verdade. Portanto, eis que lhes farei conhecer, sim. Desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Amém. Temos chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E a incontáveis hostes de anjos, e a universal Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano.
Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos, assim como muitos afetos, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensivelmente em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e para a sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judeia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios a mesma coisa que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Jesus é o Senhor, amém. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 3. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto, pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições e que de fato, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês, sim, irmãos. Por isso ficamos animados a respeito de vocês pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação, porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Pois que a ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia, com máximo empenho,
para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Ó Senhor Jesus, amém. Essa é a porção desse dia. Louvado seja o Senhor. Concluamos ouvindo aí a música, a igreja dos primogênitos. Jesus é o Senhor, amém. Ó Senhor Jesus. Temos chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a Jesus, o mediador da nova aliança. E a igreja dos primogênitos arrolados no céu. E a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Os primogênitos são filhos de Deus, que não vivem mais para si mesmos, mas guiados pelo Espírito vivem para Deus. Por isso no milênio reinarão com Cristo sobre as nações. O reino por vir lhes será galardão. A igreja dos primogênitos arrolados no céu. A igreja dos primogênitos arrolados no céu. Eles são puros, não se contaminaram e seguem ao Cordeiro por onde quer que vá. São primícias para Deus, venceram o inimigo pelo sangue, pela palavra, e não amaram a própria vida até a morte. O filho varão, fortaleza de Sião, venceu e vencerá o grande dragão. A igreja dos primogênitos arrolados no céu. A igreja dos primogênitos arrolados no céu. No céu.